Salve, salve, rapaziada, iniciando mais um vídeo pro meu canal. Rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo muito interessante, tá? Decidi gravar esse vídeo porque é um conceito que eu tenho em mente há muitos e muitos anos que mudou o meu game. E o que eu quero falar hoje pra vocês é o quê? O que vai divergir uma pessoa que tem sucesso pra um fracassado, tá? O que vai divergir esses dois é um conceito, tá? É uma palavrinha só, que é o quê? Execução. Então vamos lá dissertar por quê que a execução vai divergir uma pessoa de sucesso para um fracassado. Eu conheci pessoas muito talentosas ao longo desses anos de empreendedorismo. Eu me considero sim um empresário bem-sucedido. O empreendedorismo me fez realizar muitos sonhos, sonhos que eu até pensava, eu deitava na minha cama em alguns momentos difíceis da minha vida e pensava, cara, será que um dia eu vou conseguir realizar esse sonho? Ter essa coisa que eu tanto almejo? E ao longo desses anos, eu conheci várias pessoas na caminhada, tá? Inúmeras pessoas. E como um bom entusiasta de comportamento humano, eu consigo analisar o que diverge uma pessoa de ter sucesso e uma pessoa de não ter sucesso. O que diverge, aquele carinha ali, ó, que ele tá na luta e ele vai ter sucesso pro carinha que ele vai ser um cara frustrado. É a execução. Eu conheci pessoas muito talentosas nessa caminhada. Desde quando eu empurrava meu carrinho de sorvete ali aos meus 8 anos de idade. Eu conheci várias pessoas talentosas, pessoas que tinham ideias inovadoras, pessoas que falavam bem, pessoas que tinham habilidades que outras pessoas não tinham normalmente, tá? Eu conheci, principalmente na escola, pessoas que tinham habilidade em matemática, pessoas que tinham habilidade em computação. Então, tinha o aluninho A e o aluninho B. O aluninho A ali tinha uma dificuldade extrema em computação, tá? Ele estudava todos os dias, mas não conseguia. E o aluno B, ele tinha uma facilidade muito grande. Ele pegava um computador, ele conseguia na época formatar, ele tinha uma habilidade, era um cara talentoso. Se explicasse para ele uma vez, ele já pegava todo o conceito da parada. Só que o que divergiu esse cara A do cara B de ter sucesso é o que? Execução. Por quê? Esse cara que é menos talentoso, ele tinha uma ideia e logo aplicava ela. Tendo a ideia e aplicando, ele tinha resultado. Independente se demorava um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos ou 10 anos. Então, esse cara aí, ele aprendia a recarregar cartucho. Na minha época, você poderia ganhar dinheiro recarregando cartucho na sua casa. E esse cara A, aí ele não era tão bom em computação, mas ele estudava, ele se esforçava e ele aprendia a recarregar cartucho. Enquanto esse cara B, ele aprendia muito facilmente a recarregar cartucho de impressora, só que ele não executava. Ele tinha uma ideia na cabeça dele, pô, eu poderia montar uma empresa de recarregar cartucho, ou eu poderia comprar uns acessórios para eu recarregar cartucho aqui no fundo de casa, mas depois eu faço isso. E esse cara A, mesmo sem talento, mesmo com déficit de aprendizado, ele passava o carro. Daqui a 1, 2, 3, 10 anos, ele estava lá na frente. E esse cara B, que era muito talentoso, ele ficava para trás. E eu não vi isso aí 1, nem 2, nem 3 vezes. Por quê? Porque esse cara, ele executou. Esse é um exemplo assim que eu lembro muito claramente. Eu morava em um condomínio, aqui atrás, ó, no cenário que agora tá de noite, mas não dá pra ver. Eu morava num condomínio que tá no meio daquelas luzes ali, e tinha um cara que ele morava também nesse condomínio. Ele falava muitas palavras erradas, a oratória dele não era boa, tá? Um amigo meu viu o vídeo dele e falou, cara, que vergonha desse vídeo. Eu falei, mano, por que você tá falando que você tá com vergonha do cara só porque ele tá falando errado? Mas ele tá se esforçando. E esse cara, mesmo sem talento, ele conseguiu ter um resultado extremo no nicho dele. Enquanto o cara que falava bem, enquanto o cara que fazia tudo certo, que era mais inteligente, não executou e ficou para trás. Esse cara que era menos talentoso, esse cara que tinha um déficit maior em todos os quesitos da área que ele estava atuando, ele executou. Ele foi lá e montou um Instagram, ele foi lá e começou a gravar vídeo, ele foi lá e começou a fazer marketing da empresa dele, ele foi lá e executou. E ele teve resultado. Tanto é que esse amigo, eu trombei ele alguns dias, ele foi melhorando aos poucos. Então, ele começou do jeito que dava, executou,
até, é aquele famoso ditado, fazer com o que tem até ter ferramentas melhores para fazer ainda melhor. Então, ele fez exatamente isso. Agora, o cara que tinha tudo, que tinha pai com capital, que era um playboy, que era inteligente, que teve acesso a... teve uma escolarização muito boa, colégios particulares, excelentes colégios. Então, ele sabe inglês, ele sabe matemática, ele tem um conhecimento em computação ou programação, ele tem um pouco de conhecimento em física, em português. Ele é um cara muito... além de talentoso, ele tem um conhecimento de mundo muito grande. Só que ele não executa, ele procrastina, ele deixa para amanhã, ou nem para amanhã, ele nem faz. Porque ele tá num comodismo tão grande que nem é válido para ele executar, para ele poder ter resultado. Ele tá só parado. Ele tem uma breve ideia. Poxa, eu podia montar aqui uma loja de tênis, porque eu gosto muito de tênis, eu conheço de tênis. Ah, mas depois eu vejo isso aí. Eu moro aqui com meus pais, eu tenho comida e roupa lavada, depois eu executo. Então, esse cara que não executa, esse cara que ele fica deixando para amanhã porque ele procrastina, a idade vai chegando para ele. As frustrações da vida vai chegando para ele. E ele chega lá nos seus 30, 35, 40 anos e ele começa a se sentir muito impotente. Porque mesmo ele tendo uma condição financeira legal na família dele, ele se sente impotente porque ele não produziu nada. Os pais dele começam a apertar ele. E aí, o que você vai fazer da vida? O que você vai decidir? Você vai tocar a empresa da gente? Você vai montar a sua empresa? Ou você vai seguir carreira acadêmica? Ou você vai passar em um concurso? E esse cara não acorda pra vida. Ele não tem sucesso em nada. E aí os anos vai passando. Ele não vai ter 15 anos ou 18 anos eternamente. E ele se torna uma pessoa frustrada. Enquanto aquele carinha ali, ó, que começou, o cara... ele não tinha capital, os pais deles eram carentes na época que ele começou, ele fez com que tinha. Se tinha uma bicicleta, ele levava uma mercadoria de bicicleta. Quando tinha uma moto, que daí melhorou um pouco, ele ia de moto na chuva ou no sol. Quando tinha um carro, ele ia de carro, que daí estava mais confortável no ar-condicionado. Mas enquanto não tinha o carro, ele fazia do jeito que dava. Ele executava. Passou-se 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, ele estava lá na frente, ele passou o carro, enquanto aquele outro cara que não executava ficou para trás, tá? Eu falo isso por quê? Porque eu comecei do zero. Eu sou filho de uma cobradora que, quando eu era criança, estudou letras e virou professora, que no caso é minha mãe, e eu sou filho de um cobrador também, que é o meu pai, que hoje é autônomo, mas que quando eu era criança pilotava uma moto de propaganda de rua. Sabe aquelas motos que tem uma caixinha de som atrás? Então, a gente tinha o dinheiro para sobreviver, a gente não tinha reserva de emergência, a gente não tinha gordura. Eu tive que começar a minha empresa na loucura, executando, pega aqui, executa. Tem uma ideia, executo, sem capital. Ah, não dá porque, cara, não dá para levar essa mercadoria porque eu não tenho carro. O quê? O que não dá? Eu levo de bicicleta, eu levo de moto, eu dou um jeito. Eu pago um táxi, eu vou de Uber, mas um jeito eu dou, eu executo. Enquanto amigos meus, que tinham uma condição financeira muito boa, que tinha pais que os apoiavam, que tinham ferramentas à sua disposição. Por exemplo, um amigo meu que talvez o pai tenha caminhonete, para ele levar uma mercadoria para um cliente dele é muito mais fácil. Eu vim ter uma Fiorino quando eu comprei para minha empresa, quando eu tinha 22, 23 anos. Então, esse cara já tinha tudo em mãos, mas ele não executava. E eu que executei, passei o carro. E hoje eu olho para esses meus amigos de antigamente e eu falo, poxa, aquele cara é tão talentoso, por que ele está nessa posição? Por que hoje ele está se sujeitando a um emprego que ele não gosta? O cara é tão bom em matemática, o moleque é tão brabo em informática, mas o que faltou para esse cara? Execução. Porque de nada vale você ter um mundo de ideias, as ideias mais mirabolantes, as ideias mais inovadoras na sua cabeça e você não executar elas, tá? No cemitério estão o cemitério está cheio de ideias enterradas que não foram executadas, correto? Então o que vai divergir um campeão de sucesso pro fracassado é a execução. Executa, meu irmão. O momento certo não vai chegar nunca. O momento certo vai chegar daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos, quando você se formar, quando você criar o teu filho, quando você tiver
um carro importado, ou seja, alguma variável que você colocou aí para impor um momento perfeito. Ele não vai chegar. Comece agora e execute. Ao longo do tempo, você vai melhorando, você vai adquirindo ferramentas para você fazer ainda melhor. Mas se você não começar agora, se você não executar, suas ideias vão ficar na tua mente e você vai ver aquele carinha que era menos talentoso que você, que era humilde, que não tinha recurso, lá na frente, mas lá na frente mesmo, a 1000 por hora, e você lá atrás, frustrado, fracassado. Valeu? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações para toda vez que eu lançar um vídeo como esse, assim com esses conteúdos, tanto do digital quanto outros conteúdos, você aí ser notificado. Também, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar nos comentários aí o seu feedback e alguma pergunta sobre um futuro vídeo que eu possa estar fazendo aí sobre o digital ou outros assuntos que eu trato aqui no canal. Valeu? Então eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo e te espero no próximo vídeo.